Anchero do Quental, e Ramalho Ortigão Anchero do Quental, e Ramalho Ortigão Coimbra Imprensa da Universidade 3 Carta AD Azevedo Castelo Branco Amigo. Contente com a alma sublimemente burguesa, que tu me conheces, vejo com pasmo, do limiar da minha porta, desfilar a soberba coorte dos predestinados, que vão quebrando lanças em prol do belo, do ideal, do justo, por elas espremidos em guindadas teorias, capazes de reduzirem as cabeças mais bem construídas e duras à triste condição de um fruto podre de maduro. Vejo-os, e não com indiferença, porque sou curioso e adoro tudo o que me dá assunto para o mexerico. Ora bem, o mexerico, tens a razão principal da minha carta, tens a razão porque descruzo as mãos de sobre o abdômen para tomar a pena do escriptor. E que escriptor? Além disso acrescia em mim o desejo de te oferecer um delambido manjar, com que podesses, se te aprovesse, aumentar a abundância, que se acumula sobre a mesa dos perdulários e lambareiros colecionadores. 4 É tal porém a nossa terra, tal a natureza das relações, que apertam seus habitantes, que nem sempre há permissão de se abrir à luz do dia um pensamento franco, por inofensivo que seja. Assim dou razão do modo arrastado e fadigoso, porque aparece a minha tardia carta. Há muito que anda, a coitada, no extravio desses correios. Veremos se pela nova forma, que hoje lhe dou, logra enfim chegar-te às mãos. Perdeu-te todas as pretensões a levar-te novidade, pois não é muito que rumoreje em Vila Real o que, por cá, é objeto das cotidianas palestras. Nada obsta, todavia, a que conversemos amigavelmente, e muito mais quando se trata de um teu amigo, e teu companheiro, lá nos venturosos tempos, em que ainda eras acadêmico. Fai ou do Anchero do Quental. Já que transpareceu na tela, dele me ocuparei primeiro, mesmo porque eu conheço mais de perto, de o ver passar na rua, e de lhe falar às vezes. Conhecê-lo não é ser seu amigo, não é seguir-lhe as ideias, não é pôr cobro à imparcialidade. Pois necessito que o creias sem lisonja, consciencioso, imparcial, que me abalançou a esboçar-lhe aligeirado perfil do retrato literário, correndo a vista por esses arraiais agitados e acessos em contendas porfiosas de literatura. A carta do Anchero, o primeiro grito de alarma, fez mais que mostrar-nos um talento, revelou-nos um caráter. A dignidade das letras, além de ser novo atestado do conceito em que tínhamos seu autor, veio confirmar as ideias anteriormente expendidas. Eis o que o Ramalho Ortigão está disposto a não conceder por forma alguma. Eu conhecia este escritor portuense por um retrato grosseiro, traçado por alguns malquerentes, de que nunca se livrou o homem mais cauteloso, uma vez que tomou para si a missão de julgar das coisas a seu bel prazer, com franqueza ou sem ela, sem curar muito em se adequar ao gosto e sabor das multidões. Alguma coisa me dizia, porém, que o retrato tinha seu quê de infiel. Com efeito, o escrito, que hoje me veio à mão, acabou de me desenganar. O pequeno folheto do Ortigão, pequeníssimo para o grande título, que o dá cura, porque se chama literatura de hoje, é um como espelho em que se não perde, me parece, uma feição do autor.
Ele mesmo mostra deseja-o, porque dá relevo, com frequência e não sem cálculo, à sua individualidade, como se lhe pesasse deixá-o nas sombras do quadro. É o homem das cidades, que se vai sentar, com o seu charuto, em frente do confortativo fogão com a pachorra de um sibarita, ancho como um professor, que legisla do cimo da sua poltrona o despotismo da palmatoria, terror dos meninos, que não sabem a lição. Na linguagem é, a meu ver, perfeito. Não cede livre curso à imaginação para não atropelar o bom senso, nem, tampouco, rebaixa a dignidade de escritor à grosseria de termos plebeus. Suas irônias e sarcasmos são, por assim dizer, aristocraticamente petulantes e azedos. A palavra aparece rigorosa, e sem esforço, a evocação da ideia sugerida. E não é fácil entrever-lhe brecha por onde possa infiltrar-se algum travor do ridículo. Todavia fica a gente desconsolada por ver manchado todo esse asseado composto na sórdida pobreza de verdade. Que me não queira mal pela sinceridade. É a minha única arma. Veremos se saberei dar-lhe, com ela, plena satisfação em boas razões, boas ou más, consoante as tenho. Mas, antes de ir mais longe, quero prevenir-te, meu castelo branco, de que não sou tão presumptuoso, que os criticar. Havia de fazer-o se soubesse. Assim, venho simplesmente fazer-te a inocente declaração do modo como avalio o scripto do César Ortigão em face dos scriptos do César Antero 6 Este, disse eu, que, na sua carta, productora desses alvorotos revidos e imputuntes, oferecerá à luz do dia o fiel traslado do seu caráter. E quem deixará de ver do tumultuar harmonioso de aquela magnífica frase, naquela prosa eloquente, a declaração de íntimas convicções, depuradas, pelo fogo da imaginação, num estudo aturado, sírio e refletido. O César Antero tem alguma coisa da inflexível virtude do homem primitivo, que não cai bem no ambiente, saturado de artifício e de impostura, em que vivemos. Vê até longe, pela inteligência, os vícios e as degradações súteis, e quer passar pelo meio deles impoluto, com a mão na consciência, despreocupado das glórias do mundo, sempre austero e sóbrio. Sente, e diz o que sente numa linguagem toda de alma, sem se importar com o agrado ou desagrado do César Ortigão. Bem ou mal acolhido nada parece ter com isso. Olha mais a dignidade do homem do que a cheura ostentação do literato. Isso, porém, está longe de significar que saiba tragar um insulto com evangélica paciência. Irritem-os os homens e os escritores. Não digo que não seja falsa a minha apreciação. Se for, desde já rejeito o aforismo bem sabido de todos: o estilo é o homem. Mais um arredondamento e um colorido nas feições, e podemos segui-los no combate. O scripto do César Ortigão constitui uma galeria, enriquecida de retratos, que o autor intenta caricaturar, esquadrinhando laseiras ou disformidades onde são perfeitas as formas, e velando chagas onde elas são manifestas. Tem um modo seguro e dogmático de dizer as coisas, que enrodilha e leva a imaginação descuidada na sinuosa compostura de bem jogadas palavras, dispostas com critério um tanto acima do ordinário, e também com não ordinária e decidida má-fé.
desagradou-me, e desagradaria a todos. 7. A crueza sarcástica com que assedia o César Castilho, que, de qualquer maneira que o apreciemos, seja ele como for, quaisquer que sejam as suas intenções, merece ser venerado pelos vastíssimos conhecimentos adquiridos em tantos anos de estudo e, em parte, patenteados numa prosa, que ninguém excedeu ainda, ou mesmo, e principalmente, pelas traduções, que o César Ortigão menospreza, e que, todavia, são tesouros de riqueza para uma língua, e modelos preciosos para os que aprendem. Nos seus livros tem ele crença minha um escudo poderoso e mágico contra o qual se quebrarão as armas mais bem temperadas de seus detractors. Atribuem-lhe, é certo, actos que o deslustram, pouco generosos, e pouco nobres, que poderiam ser filhos, como eu cuido, da simples e efêmera vaidade de deixar na sua passagem seu nome celebra, preso a alguma anedota ainda mais celebra, que o fizesse lembrado na praça, no café, na família. Não é raro encontrarem-se caprichosinhos de semelhante jaez em agigantados talentos. São estes, porém, como a seara luxuriosa e medrada, que esconde e afoga, nas opulências de seu vício, as enfesadas parasitas, que se lhe enroscam no pé, só visíveis a olhos de lince, ou a olhos de alguém que, mal intencionado, de propósito as rabusca. O literato porém faz esquecer essas pequeninas coisas. Se alguém, ofendido, por qualquer motivo, assiste ao direito de lhe exprobrar a culpa, esse, quer me parecer, não devia ser nunca, quem não acha recursos na mais pura lealdade. Não imagino que alguma coisa possa afligir e irritar tanto o melindre e vaidade do escritor como a cavilosa estratégia do crítico, que se afez a arrastar-lhe as ideias verdadeiras e boas no labutar de palavras, que ele torce e retorce, amoldando-as a contrário sentido com grave detrimento da boa hermenêutica. O César Ortigão, neste ponto, é crítico muito para ser receado. 8. Como me distraem ocupações mais serias, contento-me em citar um ligeiro exemplo, dando de mão a algumas das asserções anteriormente aventadas, que eu me reservo confirmar quando me o exijam. Isto, porque já me tarda a entrada no campo em que, Ruth de novo gênero, me propus respigar. Saboreia tu, meu castelo branco, a estratégia, que abaixo descubro, e aconselho-te que pautes por esta todas as outras, que ele por arre recortou em imagens de polpa, e por vezes elegantes. Disse o César Castilho, criticando o poema da mocidade, na falada carta ao editor, disse que a poética odierna concede até certo ponto mesclar-se o burlesco pelo sírio, e comprovou-o com a citação do D. João de Byron, do Diablo o mundo de Espronceda, etc., acrescentando, em remate, que ao poeta, em questão, o César Chagas, não convinha imitá-los. Isto a propósito de certas desgraciadas e tronescas concepções, desenvolvidas em versos chocarreiros e unctuosos no malaventurado poema de supradicto poeta. Nada mais justo, e mais para se louvar, do que a delicada solicitude de mestre e de amigo com que o César Castilho repreende sem ofender. E queres saber a conclusão tirada pelo César Ortigão? Brada que não pode ser aquilo tomado a sério, ou que o César Castilho zombava quando tal disse, e, muito mais, porque,
decorridas poucas linhas, elogia aqueles versos tristes, que dizem que as folhas secas caiam com leve bulha no chão, versos comparados a outros versos tristes de Millevoye. E prossegue clamando que a autoridade deste moço, de inteligência queissa e epemera, é cruelmente anteposta ao novo exemplo dos gigantes, que reformaram as literaturas de Espanha, Inglaterra e França. Como se engana o César Ortigão! E como é para lastimar que a sua espiritada inteligência se demore nestes sofismazinhos e cholares. O César Castilho não denota, numa palavra sequer, preferência a Millevoye. Nem ao menos o compara com Byron, Espronceda, etc. O que ele faz é aconselhar cortesmente o César Chagas a deixar o infatuado e infantil intento de seguir as pisadas de Byron. Aconselha-o como a prudência aconselharia o temerário Ícaro da fábula a não se avizinhar do sol, se estimava em alguma coisa a tolíssima existência e as pobres asas de cera. E já assim não acontece com Millevoye, que o próprio esmiuçador portuense confessa, sem quebranto da história, que era dotado de queissa e epemera inteligência, e que portanto podia, com um pouco de exagero, ser apontado como norma, e servir mesmo de confronto ao César Chagas, que, apesar do afamado poema, tenho para mim que lhe não falta merecimento. É por outra forma mais lisa, mais portuguesa, mais nobre, que o César Antero encara na sua carta o chamado príncipe dos nossos poetas. Arrebatou-me aquela linguagem austera e verdadeira. Digo verdadeira, porque é sentida e franca, e não, de certo, porque o meu humilíssimo entendimento os partilhar tesou semelhantes ideias. Apareceu o atleta como era desejado, à maneira dos típicos lutadores da estatuaria grega, apareceu descoberto e desassombrado, porque vinha forte nas suas convicções. O César Ortigão também apareceu, mais prudente de certo, mas bem mais astuto e agressivo. Pediu forças laisas e combateu, afagando os antagonistas, conduzindo-os por comoros de flores para os presentear com envenenados buquês. Onde estão as forças laisas? Vejamos 10 fis por definir os contendores. Agora vamos vê-los em campo. Confessa o César Ortigão que, apenas obtida a carta do César Antero, a folheara guloso e assorado, e que começará a leu-a pelo fim. Causou-lhe profunda mágoa, diz ele, ver frases insultuosas e provocadoras. E continua em estilo de Dom Cavaleiro, provocador e insultuoso, que não tem dúvida em se arriscar no dissaborido jogo da tapona, contanto que, antes de isso, o deixem tornear períodos de simpática energia. A mim pasmou-me tanto o novo modo de argumentar, que por pouco não deixava passar a desgraçada contradição em que o nosso crítico se precipitara. Engalfinhado no pérfido desfecho da carta, e vencido da justa cólera, que assalta as almas generosas em lances tes, esqueceu-se por força de que esse desfecho não é mais do que uma lógica e necessária dedução dos princípios largamente expostos antes, princípios, que permaneceram inabaláveis, embora a pesada indignação do César Ramalho lançasse pelos ares, esfacelada, a malaventurada conclusão. E permaneceram inabaláveis, porque ele, longe de os destruir pela raiz, perfilhara-os no seu folheto. Uma vez provado que o ilustre crítico lavrou, à sua parte,
títulos de fútil, desonesto e tonto ao exímio poeta dos ciúmes do bardo, mais digno por certo de respeito e acatamento, a de admitir-me sem contestação, a não intervir algum desmoronamento no intelecto nominal, que também o não admira, nem respeita, nem estima, que está plenamente de acordo com o ex-arancheiro, que se contradisse enfim. Mas, para que o aranzel não vá de longo fastidioso, convido-te, meu paciente Castelo Branco, a abrir o folheto, que se intitula Literatura de Hoje. Tu me dirás se pode levar-se a sério ou que um homem, que preza sua boa nomeada, não tema expor ao confronto 11 as insultuosas, empeçonhadas e, ao mesmo tempo, divertidas páginas, que se referem ao Ezar Castilho, com a página 36, retesada de nobre e dramática indignação com que o autor se desmente a si próprio, condenando nos outros o mesmo, que ele acaba de praticar, não generosa e varonilmente, mas com a covardia do escárnio, rebuçado em espírito, que, oriundo das bandas de além dos Pirineus, gastou nos píncaros da cordilheira, quando a transpunha, frescura, suco e odor. Pois lá, na boa sociedade, de que nos dá notícias, será uso falar-se a linguagem do ridículo e do escárnio a não ser com um fútil e estonteado Pois faz-se espírito à custa do homem, a quem depois se lavra diploma de honesto e grave 2. Pois consente-se ao primeiro, que passa, a petulância de repreender com arrogante denodo o poeta, o talento, o grande homem, que, mais além, se reconhece digno das honras do Capitólio ou 3. Ou é muito extravagante a tal boa sociedade, ou esses está perfeitamente concorde com o ex-arancheiro, e deve-lhe satisfação da afronta, caso LHA não tenha já dado. O que vale é serem estas coisas não a expressão de um arraigado pensamento mas, apenas, um culto prestado às pampos do estilo. Abria-se-me agora o de as imitar, blasonando contra a natureza humana em geral, e, especificando, contra a natureza do Ezar Ortigão. Mas, como não sei, digo que preço a nobreza da minha alma e o meu pundonor de cavalheiro. E fica dissimulada a imperícia. Assim vai tudo. O que realmente me parece digno de notar-se é que 12 chafurdando em contradições, tenha ainda fôlego o Ezar Ortigão para as esmerilhar nos outros. Atropelando desabridamente cortesia e conveniências começa ele, em termos raivosos e impertigados, a explicar os motivos que levaram o ex-arancheiro a louvar no opúsculo Dignidade das Letras o drama Camões do Ezar Castilho, que anteriormente, na carta, lhe tinha espezinhado, com todas as obras, em verdadeiro furor de iconoclasta. Com um pouco menos de apaixonado seria outra e mais decorosa a explicação. Não concebo a crítica sem reflexão e boa-fé. Quem poder dispor de essas indispensáveis condições leia a carta Bom Senso e Bom Gosto, leia o opúsculo, e confronte-os, depois de compulsados em separado. Então verá que nem há sombras de contradição. O ex-arancheiro entendeu que estávamos na idade de sacudir tutelas opressivas, e disse animando a revolta. Se fez bem ou mal nada tenho com isso. Na dicta revolta mediu a santidade do ídolo ou pelos milagres feitos, pelas obras, que lhe formavam o pedestal, e não colheu senão algaravia, estonteamento,
banalidade, ninharia, palavras compridas, que deviam de assanhar filantrópicos brios. Mas isto, visto assim sinteticamente, em grande, não quer dizer que não houvesse possibilidade de descobrir-se pela análise uma formosa baga de ouro num monte de pedregulho, um lado fresco e saboroso num pomo de sorado. No caso presente havia essa possibilidade, e tanto é certo, que o Esarantero no seu segundo scripto, mais propenso à análise, fez lisonjeira e especial menção do drama Camões, que no primeiro tinha sido condenado de envolta com a generalidade. Considerou-o no que ele é, e não curou de indagar, como parece, se seria ou não seria original. Ora nisto subiu de ponto a infelicidade do Esar Ortigão 13. O drama Camões, diz ele, é uma simples versão em que o Tradactar se apartou do original unicamente para lhe interpolar um alto, etc. E servi-se de este artifício para fazer cair em falso os elogios, prodigalizados ao livro. Mas, admitida tão arrojada proposição, a contradição, a censurada contradição, nem sequer fica sendo aparente, porque de todas as obras, que correm mundo com o nome do celebrado cantor da primavera, foi exatamente essa, que lhe não pertence, a que alcançou os elogios. A ser como o Esar Ortigão assegura, a que vem aqui a palavra contradição. O elogio era então, quando muito, um medido sarcasmo. Se assim o interpretou o ilustre crítico, que nome inventaremos para o fazedor de tão desasadas e feias piruetas na corda bamba de sua adultadora fantasia? Vejo-me obrigado a rematar em poucas palavras para não ser surpreendido pela madrugada no vergonhoso rabusco de matérias, que tenho condão de fazer saltar aventesmas do mais perfeito interior do meu crânio. Vou, pois, concluir numa ligeira consideração. Alcunha-se geralmente de abstrusa, por esse douto pes, a forma adoptada na escritura pelos poucos mancebos, que tiveram o mau cestro de se fazerem literatos em Coimbra. O Esar Teófilo Braga, que, pelos danos do seu brilhante e vigorosíssimo talento, obteria hoje, com os seus 20 anos, um dos mais nobres lougers nos próprios países, como França e Alemanha, em que as artes e as ciências constituem uma verdadeira religião, tem sido dos mais teimosamente mordidos. Tem sido alcunhado de abstruso e arrevezado por queissa e todos os que sabem emporcalhar com férites de tinta qualquer branca mortalha de cigarro. Que a dextra de um príncipe se acoste à ânfora de ouro, perdida em escamas de esmeraldas e outras pedras preciosas, com a impossível e picaresca tensão de nela sepultar e arrefecer 14 os ímpetos da milagrosa ebulição de ideias, que, alimentada pelo fogo sagrado do gênio, jorra da mente do poeta, pode consentir ao sistema nervoso, mas, que a mão gretada de rabugentos chanfaneiros apegar-se, para o mesmo fim, a gordurenta panela de barro vil, é de acordar estremeções e gritos de lastima. Porque o frágil instrumento, estalando em estilhaços, há de esculpir por força no rosto do sacrílego unctuoso negrume dos 1000 fragmentos. O dó substitui a ira nos que veem. Não suponho inútil declarar que não vai haver alusão a determinada pessoa. É outra, mais augusta, a missão da imprensa. Condemnemos, como diria um orador parlamentar, que eu conheço, condemnemos as panelas,
com toda a sua garridice, a um ostracismo literário. Desterremo-as para local, que lhe seja próprio. E levante-se mão de isto por uma vez. A nebulosidade, quanto a mim, se é repreensível na prosa em geral, tolera-se todavia naquele aqui, a laia de certas concepções de Edarquine, reveste grandes pensamentos. É, em certo gênero de poesia, quer-me parecer que até se torna necessária. Dante, Goethe, Hugo e mil outros, cujos nomes posso aprender em qualquer catálogo de livreiro, não são sempre acessíveis à simples intuição do belo, que é, ignita em todas as almas bem formadas. 4. Se as palavras abstruso, extravagante, que se catrafilassem ao nome de cada escritor fossem uma reprovação, grandes reputações teriam de mergulhar no esquecimento. Por mim, gosto de ver transluzir através de um véu, como misterioso e encantado, as imagens, as concepções, os formosos sonhos do poeta, e estou coisa inclinado a crer que a sobeja e singular estultícia na cabeça, que pretender a poesia judiciosa como um artigo de fundo, e transparente como um vidro de lampadario. M. Magnin nas suas causeries literárias prova, baseado em estudos psicológicos, que a natureza da poesia, no momento de sua manifestação, est dietrifolio, tu almoins, de eli paraitri como ele mesmo diz. Racine, o próprio Racine fala M. Magnin antes de suas audaciosas sublimidades virem a ser, com o tempo, a linguagem da razão, não se salvou da denominação de extravagante, que os espíritos prosaicos lhe davam prodigamente, nem, tampouco, dos acerbos remoques dos que se persuadiam oráculos do bom senso e do bom gosto. Não sei se isto terá todo o cabimento no caso presente. A tua opinião, Castelo Branco? Eu, se pudesse ter opinião, havia de aproveitá-la para me chegar a convencer de que estou com jeitos de escorregar nos lanços dos braços do somnífero Deus. Surpreendido, com o desfecho, fazes-me naturalmente as seguintes perguntas: então isto acabou. Mas que significa isto? Que novos mundos queres desencantar com as farfalices do teu arrazoado? Que intenção é a tua, além dos prazeres do mexerico, imortalizar-me? Está visto, respondo eu, com a pressa de quem deseja assignar-se teu amigo a do C. Coimbra, janeiro de 1866. Literatura de hoje, pag 16, 17, 18, etc. 2 obra. Cit, pag 15, 16, 17, 18, etc. 3 obra. Cit, pag 31. 4 Literatura de hoje. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Antero do Quental, e Ramalho Ortigão asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyrighting these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license,
Apply the copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works to protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If a individual works unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder,
your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license.
You must require such a user to return nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically,
the person or entity providing it you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to users, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service.
The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number 64-62215441. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus,
We do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Antero do Quental e Ramalho Ortigão. Carta a D. Azevedo Castelo Branco. The Full Project Gutenberg License.